Como publicar o próprio livro? Neste vídeo eu vou dar aí alguns caminhos gratuitos e pagos para você realizar de uma vez por todas o seu sonho de ter o seu livro publicado. Se você não me conhece, eu sou Gabriela Gasparim, jornalista, escritora e fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. Se você puder também aproveitar e curtir a nossa página para ajudar a divulgar mais o canal e seguir a gente no Instagram também, Vidaria Livros, e curtir esse vídeo no final, se você gostar, vai me ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá, gente. Como publicar o próprio livro? Muitas pessoas, né, que a gente acaba trabalhando aqui na Vidaria, ajudando a escrever e a publicar os seus livros, tem essa dúvida e me perguntam logo de imediato, mas como é que eu vou publicar, né? E, enfim, existem vários caminhos, cada vez mais, né, ainda mais hoje em dia com o universo digital, e eu vou falar então quais são os mais comuns, os disponíveis atualmente, né? Então, gente, o primeiro deles é o mercado tradicional, as grandes editoras, as editoras que investem na publicação dos livros que elas acreditam ser vantajosos e lucrativos para elas, né? Esse caminho é um caminho no qual você não vai pagar nada, é um caminho gratuito. Porém, para você chegar até essas editoras, existe um caminho. Então, eu vou explicar. Quais são essas editoras? São as grandes editoras, aquelas que você vai na livraria lá no shopping e você encontra aqueles livros dispostos ali, né, naquela mesa, né, logo de recepção de entrada ali, né, os livros que você encontra à venda nas lojas online, geralmente nas grandes lojas, nas grandes livrarias, redes de livrarias. Geralmente a distribuição ela é bastante ampla, na maioria das vezes é nacional, né? Algumas vezes não, mas regional um pouco, né? Uma editora um pouco menor que trabalha só com algum determinado estado, né? Mas essas editoras em geral, aliás, em geral não, essas editoras trabalham de uma maneira que você não paga nada, elas investem no seu livro, lançam para você e vão vender e você vai receber aí uma parcela, um percentual de direitos autorais, tá bom? Como que você faz então para chegar nessas editoras? Uma dica legal, gente, que existe é você você pesquisar as editoras que trabalham com o segmento da sua obra, né? Então, assim, as editoras geralmente elas trabalham com nichos, né? Então existem editoras especializadas, por exemplo, em livros de ficção científica, editoras mais especializadas em livros sobre política, empreendedorismo, livros infantis, livros de artes, livros sobre saúde, né? Então, como é que você faz para descobrir? Uma dica bacana é você procurar na internet, numa loja virtual, né? Numa livraria online. Começa a procurar os livros que são da mesma área, do mesmo segmento que o seu e procura quais são as editoras ali que lançam esses livros. É muito fácil, geralmente online você procura um livro, começa a ter sugestão de um monte parecido, e você pode ir clicando em cada um deles e ver qual que é a editora e anotando o nome dessas editoras. Né? Ou se você preferir, né, ir fisicamente até uma livraria, você também pode, você vai lá na seção, né, de livros que que são da mesma área do seu e faz a mesma coisa. Depois, gente, você tem que entrar em contato com essas editoras, né, para oferecer o seu livro. Existem duas formas de fazer isso. Uma delas é você fazer isso sozinho, né? Então você vai mandar e-mail para essas editoras, tem sempre ali, você fuça ali no site e procura onde que está o campo de envio de originais ou de envio de manuscritos e você escreve um e-mail, geralmente é bem recomendado que você escreva um e-mail bastante atrativo, assim, oferecendo, falando um pouquinho sobre a sua obra, você pode fazer uma apresentação bastante atrativa e depois elas vão te responder se elas recebem ou não esse material e aí vocês enviam, ou em PDF ou algumas, eu não sei se elas ainda trabalham dessa forma, mas quando eu fui em 2015, por exemplo, 2014, eu publiquei meu primeiro livro e eu lembro que eu cheguei a mandar algumas vezes pelo correio até, né? Eu imprimi numa Xerox tradicional, mesmo encadernei de uma maneira bastante simples e mandei via correio. As editoras elas vão ler, se elas se interessarem elas vão publicar. Qual que é a questão? Qual que é o problema, digamos assim, com essa forma de publicação? É muito grande, é uma concorrência enorme, né, gente? Então, muitas pessoas ficam mandando seus livros para as editoras e elas recebem pilhas e calhamaços de livros, então elas não conseguem avaliar todos. Às vezes elas fecham períodos, assim, editoras muito procuradas, às vezes fecham até, falam, não estamos recebendo originais nesse momento, porque já estão com toda a sua programação de publicação para determinado período fechada, né? Então, você pode, para você não fazer isso assim sozinho, você pode, se você tiver como fazer um investimento, você pode procurar por agentes literários. Você pode fazer uma pesquisa na internet,
por profissionais que trabalham intermediando fazendo esse meio de campo entre o autor e as editoras, né? Então eles vão tentar fazer isso que eu falei, que você deve fazer, mas eles vão fazer de uma forma mais especializada, porque eles já conhecem o mercado, eles já conhecem quais são as editoras que trabalham com os livros parecidos com o seu, e eles têm aí um contato direto com essas editoras. Eles não vão fazer mágica, mas de repente eles podem agilizar um pouco esse processo, porque pode ser um processo muito demorado. Às vezes as editoras podem levar 3, 6 meses, um ano para poder responder para você se ela quer ou não publicar, e às vezes ela pode nunca responder, ela só pode falar, envia aí, a gente vai ler, se a gente quiser a gente entra em contato, elas podem nunca entrar em contato. Hoje em dia, gente, é muito mais fácil as editoras se interessarem por publicar livros de pessoas que já são influencers, ou que já têm muitos seguidores, ou que já são um pouco especializadas na sua área de atuação. Por quê? Porque essas editoras, assim como qualquer empresa, visam lucro. Então, elas vão procurar investir, né, num material que elas sabem que já tem um público cativo, né? Então, se você, por exemplo, tiver 1 milhão de seguidores no seu YouTube, ou no seu Instagram, ou se você for muito popular, por mais que o seu livro não seja lá uma grande obra, mas assim, só pelo fato de você já ter muitos seguidores, é muito provável que a editora vai se interessar por publicar um livro assim. Às vezes você pode ser um autor maravilhoso, escrever maravilhosamente bem, né, ser uma raridade ali e pode ficar escondido e pode ter dificuldade de acesso porque você não tem esse relacionamento aí com o público, né? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre como fazer esse marketing do seu conteúdo, eu já gravei um vídeo aqui no canal, você procura aí como fazer marketing digital para autores e você vai encontrar algumas dicas, tá bom? Bom, gente, então essa é uma forma, né? A segunda forma, então vamos supor que você não queira fazer esse processo todo, você acha que é muito demorado, você acha que se você não é conhecido o suficiente, ou você acha que você não quer esperar, ou você quer ter o seu próprio domínio da publicação da sua obra, né? Porque pelo caminho tradicional, as editoras elas vão simplesmente escolher tudo, a capa, elas podem pedir algumas mudanças para você fazer no seu texto, você vai receber direitos autorais, mas você não vai receber muito, né? Então, porque elas vão estar pagando por tudo, você não vai estar investindo nada, então elas vão te repassar uma porcentagem, né, dessa venda. Então, se você não quiser fazer isso, se você quiser ser um pouco mais autônomo, tem um caminho do meio, que são as editoras pagas. Como que funciona com as editoras pagas? Elas são editoras que te cobram para fazer o serviço de publicação da sua obra. Geralmente elas vão te vender um pacote, que elas vão fazer a revisão, a diagramação, a capa, vão registrar o seu livro e vão imprimir uma determinada quantidade. Pode ser 100 exemplares, 500, 1000, né? Às vezes elas vão fazer com que você já garanta uma compra mínima de livros para ela não sair no prejuízo, e aí você vai pagar por esse pacote e vai ter aí, não vai ter muito trabalho, a editora vai fazer tudo para você, mas você vai ter que fazer um investimento que às vezes pode ser um pouco alto. Esse caminho, gente, eu sugiro pesquisar muito, porque algumas editoras pagas fazem umas propostas um tanto quanto, assim, mirabolantes, não compensa muito pro autor, né? Então existem editoras que fazem um trabalho mais, assim, justo, e aí eu acho que é bom fazer uma boa pesquisa, mas você pode pesquisar para você encontrar essas editoras, como publicar o meu livro, como editoras que fazem publicação paga, né? E aí você vai encontrar aí na internet uma gama de opções. Aí, gente, existe a terceira opção, que é a autopublicação. A autopublicação, ela funciona de uma maneira bastante assim, o autor ele vai ter que colocar bastante a mão na massa nesse processo, né? Ele vai ter que procurar, então, os profissionais envolvidos aí para fazer com que o seu livro seja publicado. Ele pode fazer isso sozinho também, né? Qual que é o serviço de finalização do livro? Ele vai ter que fazer a revisão, né? A revisão de português, que ela é essencial, né? Você ter o seu livro revisado, se você quer ter qualidade de conteúdo. Então, você vai ter que procurar um revisor por conta. Aí depois você vai ter que diagramar esse livro. Você pode procurar uma pessoa que já trabalha com diagramação, um designer ou um especialista, um capista, né, que se fala, para fazer a capa do seu livro, e você pode fazer o registro como pessoa física na Câmara Brasileira do Livro. Lá no site da Câmara Brasileira do Livro tem um passo a passo sobre como você registrar a sua obra e retirar o seu ISBN. Esse caminho, gente, é para você ter o livro físico, né, impresso. E aí, por quê? Você vai fazer toda essa revisão, essa diagramação, essa capa, e aí você pode pagar por uma gráfica, né? Você já vai ter o seu ISBN lá na Câmara Brasileira do Livro e você pode imprimir o seu livro.
Porém, esse caminho é um pouco tortuoso aí, porque você vai ter que procurar, né, profissionais que façam isso para você. Esse serviço a Vidaria Livros inclusive faz, né? Ela vai fazer todo esse serviço para você, vai orçar um valor de quanto que custa já a revisão, a diagramação, a capa, a impressão, e aí você pode comparar com de outras editoras e caso você tenha interesse, você pode entrar em contato conosco, inclusive fazendo uma propaganda aqui no vidarialivros.com.br. Bom, gente, aí tem os caminhos digitais, né? Você tem, assim, existem várias editoras, existem várias plataformas online que você pode colocar o seu livro gratuito, né? Por exemplo, a Amazon, a Google Play Livros, o Kobo, né? Ou a Kobo, enfim, cada um fala de um jeito. Existe uma outra plataforma chamada Wattpad, né, que você pode ir publicando, inclusive, o seu livro enquanto você vai escrevendo para que as pessoas possam ler, né. Todas essas você não vai pagar nada para publicar e você pode, por exemplo, na Amazon, que é a mais tradicional e a mais conhecida, né, que é o Kindle, você pode colocar o seu livro lá no Kindle, online, fazer uma capa, aí você vai ter que fazer a capa, né, você pode tanto fazer a capa em programas de computador ou, se você quiser uma coisa mais profissional, contratar um designer para fazer a capa para você. E você pode simplesmente seguir o passo a passo da plataforma do Kindle, né? Fazer uma revisão, uma boa revisão de português. Sugiro, se você puder, ou chamar uma pessoa que entenda bastante para revisar para você, ou contratar um revisor, né? E aí você sobe nessas plataformas o seu livro e pode divulgar, né, gratuitamente. Você pode também cobrar um preço, por exemplo, se você quiser lucrar um pouquinho com isso. Enfim, é bem tranquilo, você pode pesquisar também no Google como fazer a publicação nessas plataformas, né, com mais detalhes. E também existem clube de autores, né? O clube de autores geralmente eles já são uma plataforma que fazem também tudo isso para você e já fazem a venda ali online do seu livro, né? Já fazem a impressão sob demanda e aí você vai acordar com eles quanto que você quer receber, eles vão ficar com uma parcela pela venda e vai ser aí um caminho que você não vai pagar nada, mas você também só vai ganhar se o seu livro vender, mas você vai conseguir ter seu livro publicado. Então, gente, esses são os formatos para você publicar o seu livro. Espero que eu tenha esclarecido e ajudado, né? E qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.